Fala aí, sociedade! Eu sou o professor Lucas Rocha e esse aqui é o Arsenal de Ideias. A gente está começando agora a segunda temporada do Arsenal e nessa segunda temporada eu vou continuar trazendo para vocês vários textos de filósofos ou pensadores que podem ajudar a gente a pensar algumas questões do nosso mundo contemporâneo. Para começar a segunda temporada, eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão sobre a sociedade do desempenho e a psicopolítica em Byung-Chul Han. A pandemia tem tornado cada vez mais evidente um problema que já está aí. Mais e mais pessoas têm se queixado, de ansiedade generalizada, burnout, depressão. Em resumo, saúde mental é um problema. Eu não posso falar sobre o processo subjetivo que desencadeia isso, mas dá para refletir sobre as estruturas sociais que colaboram para tornar as doenças neuronais cada vez mais comuns. É precisamente essa a questão que é abordada pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han nos seus livros Sociedade do Cansaço e Psicopolítica. O Byung-Chul Han parte da constatação de que cada vez mais pessoas têm sucumbido às doenças neuronais porque elas acabam aderindo a um discurso de autorrealização e produtividade. Essa adesão acaba produzindo naturalmente um esgotamento físico e mental. O que ele está dizendo é, em síntese, o seguinte: a nossa sociedade tem migrado cada vez mais de uma sociedade da proibição para uma sociedade da liberdade. Essa mudança, muito antes de ser fruto de uma conquista, ela é, na realidade, um refinamento das estratégias de dominação do neoliberalismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao invés de te fazer produzir por meio do medo da punição, o sistema te seduz com um discurso de iniciativa e de autorrealização, fazendo com que você interiorize uma pressão por desempenho. Eu não preciso nem falar que essa pressão por desempenho acaba adoecendo as pessoas, é precisamente esse o ponto. Porque agora não são os chefes mais que monitoram a sua capacidade de produção ou que ficam ali precisando te pressionar o tempo inteiro. Você mesmo se julga o tempo inteiro para ter certeza que a sua performance não está no máximo possível. Olha só o que ele diz aqui nesse trechinho da Sociedade do Cansaço. Se liga aí. O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É o senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que liberdade e coação coincidam. Assim, o sujeito de desempenho se entrega à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o desempenho. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. Quer dizer, quando então você cria um chefe interior, você cria essa pressão maluca por cobrança e desempenho o tempo inteiro, você acaba se violentando de tal maneira que é como se o seu trabalho durasse 24 horas. Mesmo no seu momento de descanso, então, ele não é mais um momento de descanso real. Mas ele acaba sendo só como se fosse uma interrupção ou um recreio entre um turno de um trabalho e outro. Durante o período de descanso, o que acaba acontecendo com a gente é que a gente fica se questionando: nossa, eu devia estar sendo mais produtivo. Nossa, eu devia aproveitar esse tempo para fazer não sei o que. Eu devia estar... E nunca é um tempo realmente de descanso, de estabilidade, de silêncio. Os infinitos cursos que a gente tem por aí e as dicas para acabar com a procrastinação não vão te deixar dormir justamente porque são eles que constituem esse ambiente que faz você acreditar que todos os segundos da sua vida tem que ter uma utilidade. Cara, só que nós não somos máquinas. Ser humano é muito mais
do que ser capaz de produzir alguma coisa. Olha só, calma aí. Eu não estou falando que a gente não deva ou não possa aprimorar alguma coisa ou desenvolver as nossas potencialidades. A questão aqui é o seguinte, nós não podemos viver exclusivamente a esse serviço. E o ambiente social, a atmosfera social que nós vivemos hoje, desencadeia esse sentimento, né, gente? Mais do que esse sentimento, desencadeia esse comportamento também. Todo esse processo, o Byung-Chul Han vai chamar de psicopolítica. O termo psicopolítica surge em contraposição à biopolítica, que é um termo cunhado por Foucault para explicar a mudança das técnicas de dominação que surgem a partir do século XVIII para adequar as pessoas ao capitalismo industrial. O neoliberalismo aprimorou então esse discurso de dominação, visando fazer com que as pessoas maximizem a produção, visando maximizar a produção. Porque agora todo mundo está trabalhando o tempo inteiro, você está online o tempo inteiro, você está o tempo inteiro consumindo alguma coisa para se aprimorar e por aí vai. Wir leben heute nicht mehr in einer Disziplinargesellschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, yes we can, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit, bald erzeugt es mehr Zwänge als du sollst. Ja, man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich freiwillig und leidenschaftlich aus, bis man zusammenbricht. Aí você pode de novo pensar assim, cara, mas isso é bom, Lucas? Tá gerando riqueza, é melhor do que não fazer nada. É bom a gente se aperfeiçoar. Bom, o problema aqui, cara, é o seguinte. A que custo essa riqueza está sendo gerada? Até onde você está realmente se aperfeiçoando ou você está se autoflagelando? Percebe? É essa sutileza que a gente perde a capacidade de distinguir. E o neoliberalismo, então, acaba transformando cada um no seu próprio opressor. Então, a violência, então, ela se torna individual, de mim para mim mesmo. Não importa, cara, se você é um empresário bem-sucedido ou se você recebe um salário mínimo. O ruído interno produzido pela sociedade do desempenho vai te impedir de descansar e te obrigar a viver como uma máquina o tempo inteiro. Se liga no que ele vai falar aqui no Psicopolítica, velho. O neoliberalismo é um sistema muito eficiente na exploração da liberdade. Tudo aquilo que pertence às práticas e às formas de expressão da liberdade, como a emoção, o jogo e a comunicação, é explorado. Explorar alguém contra sua própria vontade não é eficiente, na medida em que torna o rendimento muito baixo. É a exploração da liberdade que produz o maior lucro. É por isso que o capitalismo escapa para o futuro, diferentemente do que o Marx previu. Porque não tem mais nenhuma identificação coletiva. As pessoas não se identificam mais enquanto classe social ou como exploradas por um sistema. Elas acreditam que o fracasso é delas. E ao acreditar que o fracasso é delas, elas se voltam violentamente contra elas mesmas, adoecendo, porque elas não alcançam uma performance tal qual supostamente elas deveriam ter. Wir glauben heute, dass wir kein unterworfenes Subjekt, sondern ein freies, ein sich immer neu entwerfendes, erfindendes, sich optimierendes Projekt sind. Das Problem ist, dass dieses Projekt, zu dem sich das unterworfene Subjekt befreit, sich heute selbst als Zwangsfigur erweist, das sich als Projekt entfaltet innere Zwänge, zum Beispiel in Form von immer mehr Leistung oder Selbstoptimierung. A questão que fica aqui é a seguinte. Cuidado, porque o seu chefe está muito além do que o seu trabalho. Hoje o seu chefe virou você mesmo, não apenas no sentido de que você é capaz de desenvolver o seu potencial e fazer você mesmo o seu caminho, mas você mesmo é capaz de produzir a sua doença e a sua ruína, seguindo cegamente esse princípio e essa crença. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva aí no canal. Segue a gente também nas redes sociais. Um beijo no coração. Até mais. Descansem.